movimentos, os nossos amigos, trabalhadores, companheiros, estudantes da doutrina espírita, espiritualistas, amigos que pensam, de certa forma, em conjunto também com os nossos pensamentos. Vamos aqui trazer mais um programa e vamos falar da questão espiritual ante a doença. Quem de nós nunca ficou doente? Nós, quando descemos aqui em nossa encarnação aqui nesse mundo, nós já sabíamos que iríamos enfrentar aqui as questões da doença. As dificuldades relevantes, elas vão surgindo à medida que vamos vivendo. E muitas dessas dificuldades, elas são trazidas a nós através de doenças. O Espiritismo faz curas. O objetivo do Espiritismo é curar o corpo. Nós sabemos que através de um trabalho de desobsessão, de orientação certa e de aplicação do passe, do Evangelho, a pessoa vai se melhorar, a pessoa vai se colocar mais centrada e com isso ela pode se curar sim de uma doença. Mas é preciso que a gente deixe informado aqui que o Espiritismo não tem por objetivo a cura do corpo físico das pessoas, mas sim tem por objetivo a cura espiritual das pessoas. Que cura espiritual é essa? Essa cura ela é feita através da reforma íntima, através de um trabalho de conscientização da pessoa em relação à convivência dela em seus relacionamentos com o mundo, em seus relacionamentos com as pessoas, em seus relacionamentos com os seus problemas e as suas dificuldades. Se nós soubermos enfrentar tudo isso, buscando em Deus a orientação correta, é claro, através da espiritualidade, através daqueles que sabem mais que nós, que são os espíritos, que são os nossos amigos que entendem mais do assunto, que é a nossa própria vontade mesmo de nos melhorar. Se nós fizermos isso, nós vamos levar uma vida equilibrada. É claro que vamos ser acometidos por enfermidades de vez em quando, mas nós teremos condição de levar uma vida mais saudável, com menos doenças. Ante a doença, os caminhos que percorremos na terra parecem muitas vezes repletos de espinhos, pois experiências amargas às vezes precipitam sobre nós, trazendo angústia e desespero. Mas o carro da vida não para, os percalços podem ocorrer, mas a forma que os encaramos é que vai determinar o quanto sofreremos. As doenças são desses empecilhos que nos surpreendem, trazendo tempestade e desesperança. E, por isso, precisamos entender a questão. O corpo sempre vai sentir os desarranjos que, na verdade, estão no espírito, pois é um instrumento sensível, porém é precioso aparelho na correspondência das nossas necessidades de aprendizado. Não se acostume ao sofrimento, ao contrário, faça tudo para escapar de suas garras impiedosas, pois a experiência é justamente para fazê-lo andar, ir para frente, enfrentar o desafio. Não há dor que resista ao tempo, um dia ela passa. Contudo, não caia nas redes da inconformação, nem culpe o Criador pelas suas désditas. É justamente a ação de Deus em nós que provoca a dor que arranca o orgulho, que destrói a inveja, que elimina o egoísmo que teima em reinar em nosso foro íntimo. Toda cirurgia que rasga tecidos e busca o cancro destruidor, por fim, é bênção que nos alivia. A cirurgia que a lei divina realiza em nós pode doer, mas é para nosso próprio bem. Contudo, felicita a saúde, agradeça
todos os dias a Deus por ela. E se ela faltar, agradeça também. Há tempo para tudo, já dizia o Eclesiastes. Abrace o bem, aplaude o belo, abraça o Cristo quando a dor visitar. Tudo um dia será uma vaga lembrança de um tempo escuro no espelho de tua alma, já purificada e redimida. Tenha fé. Para todos os assuntos, nós temos que ter bom senso. Claro, existe a obsessão. Existem doenças causadas por perturbação de espíritos. Mas nem tudo o que sentimos pode estar enquadrado nesta causa. Existem vários tipos de obsessão. Existe aquela obsessão em que o espírito desencarnado ele perturba o homem ou a mulher encarnada. Ele traz transtornos para ela em virtude de determinada vingança ou determinado comportamento da pessoa encarnada que atrai aquele tipo de espírito. Mas também uma pessoa encarnada, ela pode perturbar uma pessoa encarnada também. Eu vou citar um exemplo muito fácil de entender. A sogra que perturba o genro, ou o contrário, o genro que perturba a sogra. É um tipo de obsessão. Irmão com irmão, mãe e filha, pai e filho, parentes que não dão certo, que se digladiam, vizinho com vizinho. Então a perturbação, ela vem e ela pode se tornar uma obsessão, mas não quer dizer que seja apenas do plano espiritual para nós. Existe a perturbação também nossa, de nós encarnados, para com o mundo espiritual, para com o espírito. Por exemplo, alguém que perde a mãe, perde no sentido que a mãe desencarna e a filha ou o filho fica aqui no mundo, aqui onde nós estamos. E essa pessoa que aqui ficou começa a enviar mensagens de desespero, mensagens de sofrimento, mensagens de descrença, de raiva, talvez algum outro tipo de complexo ou de dificuldade que essa pessoa tenha, e essa mãe, lá no outro plano, ela vai começar a se ressentir dos sentimentos negativos da pessoa aqui. E ela pode adoecer espiritualmente. Então, gente, a obsessão, ela pode vir sim e causar doenças em nós. E o Espiritismo pode resolver sim, mas não é claro, somente um trabalho da doutrina espírita para com a pessoa. É preciso haver aí também um trabalho da pessoa para com a doutrina espírita. Ou seja, a pessoa que está sendo tratada pelos preceitos espíritas, pelos ensinamentos espíritas, pelo passe, ela tem que estar consciente de que ela precisa fazer uma reforma interior. Nós chamamos de reforma íntima. É a pessoa tentar se tornar melhor, evitar atos que possam rebaixar as suas vibrações e levá-la a se manter unida à obsessão que os espíritos podem, ou algum espírito obsessor pode estar lhe causando. Muitas vezes nós encontramos companheiros envolvidos na sombra do materialismo destruidor. É preciso que a gente se compadeça dessas pessoas, porque elas estão na miséria espiritual, vivendo na opulência material. São cercados pela vida triunfante, são cercados de luxo, cercados de facilidades, mas o seu espírito pode estar mergulhado no lodo e no sofrimento. E pode vir esse sofrimento depois de algum tempo, porque às vezes não se percebe. Nós vemos no Evangelho a história daquela mulher que procura Jesus para que Jesus
tivesse uma relação com ela em sua casa de luxo. Mas depois de bastante tempo, depois de alguns anos, ela aparece com a doença chamada hanseníase. E é quando Jesus a visita e ela se converte ao cristianismo. Então há muitas histórias de pessoas que se envolvem demais com a questão material, do conforto material, do dinheiro, e se esquecem do espírito. Então nós precisamos ter um equilíbrio aí para que não haja dificuldade mais para frente. Aqui nós temos uma mensagem na nossa mão. Nós vemos aqui só, ela é do nosso companheiro André Luiz, através do médium Chico Xavier. Nós vamos só ler alguns trechinhos aqui para poder a gente enriquecer aqui o nosso trabalho. Nessa mensagem, que nós vamos tirar um trechinho, diz o seguinte: as orientações espíritas, se aceitas e seguidas, proporcionam imenso conforto, podendo reduzir ou eliminar o quadro geral das perturbações, sobretudo se associada a ações médicas ou psicológicas. Então, o trabalho espírita precisa estar associado. O trabalho de assistência espírita obsidiado precisa estar associado ao trabalho médico, né? Assistência médica e assistência psicológica. Tanto da pessoa que está sendo tratada no centro, quanto a família, ou seja, a assistência familiar. Assim, é preciso desenvolver persistente trabalho de renovação mental e comportamental da pessoa necessitada de auxílio. Então, aquilo que eu estou falando é a questão da reforma íntima, da pessoa se melhorar como pessoa, se transformar. Jesus chama isso de o homem novo, se transformar em uma nova personalidade, abandonando o homem velho, ou seja, a antiga personalidade, eivada de vícios e de interesses mesquinhos e que devem ser substituídos. A prece, o passe, a água fluidificada ou magnetizada, a reunião do Evangelho no lar, que é aquela reunião semanal, diária, né? Que a gente pode fazer com a família e ler o Evangelho, conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. A assistência espiritual, ou seja, o atendimento, o diálogo fraterno, principalmente a frequência às reuniões de explanação do Evangelho e de irradiações espirituais. Então a pessoa precisa, estando em tratamento para se libertar de uma questão de obsessão, estamos falando de doença, na questão da obsessão, a pessoa precisa se comportar de forma a melhorar as suas vibrações como pessoa, as suas energias, as suas ondas mentais. Então, esses procedimentos que acabei de falar e de ler, representam instrumentos de auxílio e de renovação psíquica, disponibilizado pelas casas espíritas em geral. Eu vejo muitas pessoas que vêm ao centro espírita, quando ficam doentes não vêm. Eu estava doente, eu estava com dor de cabeça, eu estava mal, eu estava com muita raiva e tal, e nesse dia eu não fui ao centro. A gente precisa ir ao centro, especialmente quando não estiver bem. Especialmente quando estiver precisando de ajuda, porque quando a gente estiver bem, a gente terá que ir para ajudar aqueles que irão procurar ajuda. É uma troca. Você doa à casa espírita todo o amor e empenho, e a espiritualidade vai te devolver, através da sua frequência às reuniões, o atendimento, a ajuda, o amparo que a gente precisa. Continua a mensagem. Mesmo se o doente estiver sob atendimento médico especializado no campo da psiquiatria, a fluidoterapia espírita suavizará a manifestação da doença, tornando mais efetivo o tratamento médico. Então, enquanto a pessoa está fazendo um tratamento psicológico, ela pode também tomar o passe.
Eu só vou fazer aqui uma ressalva para aquela pessoa que está transtornada, que se ela chegar no ambiente do centro espírita, ela vai causar danos, ela vai quebrar coisas, ela vai atacar pessoas. A essas pessoas, eu aconselharia que ela recebesse o passe enquanto ela estivesse dormindo, ou descansando, ou sob efeito de algum remédio que estivesse ali mantendo ela mais tranquila. E com o tempo, essa pessoa vai melhorando e vai poder também frequentar o centro e receber o passe, receber o tratamento. A fluidoterapia espírita suavizará a manifestação da doença, tornando mais efetivo o tratamento médico. Já falei isso, né? A assistência espiritual oferecida pela casa espírita age como bálsamo, minorando, ou seja, diminuindo o sofrimento dos encarnados, do doente, dos familiares e dos seus amigos. E os desencarnados envolvidos da problemática, esses também vão ser minorados o seu sofrimento. O atendimento ao espírito perturbador ocorrerá nas reuniões de desobsessão, sem a presença do enfermo encarnado. Então, durante o tratamento do encarnado, no centro espírita, ele vai receber o passe, a evangelização, o conselho, a palavra amiga. Mas não se tratará do espírito obsessor na presença da pessoa que está sendo tratada. Porque, é lógico, vai trazer transtorno e vai trazer ali um embate desnecessário. E mesmo porque vai estar sendo passada à pessoa um comportamento de desligamento dessa entidade que está perturbando. E não é com a presença dos dois, através de um médium ou espírito desencarnado e a pessoa encarnada, é que nós vamos conseguir, de repente, num confronto ali, resolver o problema. As enfermidades espirituais representam uma realidade impossível de ser ignorada. Vamos tentar aqui, vamos lendo aqui e conversando sobre esta mensagem do André Luiz. Especialmente nos tempos atuais, que sabemos da existência de um alerta superior que nos aponta para a urgente necessidade de avaliarmos a nossa própria conduta moral, desenvolvendo ações e atitudes compatíveis com a lei de amor, justiça e caridade. Então, o nosso comportamento às vezes determina, às vezes não, eu acredito que todas as vezes, determina quem será a nossa companhia, que tipo de amigos nós temos. Dizei-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Então, se nós queremos boa companhia, nós devemos vibrar de forma mais elevada, nós devemos ter pensamentos mais elevados. As enfermidades espirituais, elas deixarão de existir. Os espíritos benfeitores esclarecem que quando nós nos renovarmos para o bem, quando nós nos melhorarmos, nós vamos nos desligar das entidades obsessoras. Olha o que diz André Luiz, só para encerrar aqui o nosso raciocínio. A enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Quer dizer, a pessoa que desencarna doente, ela leva a doença no perispírito, no corpo espiritual, ao outro plano. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Gente, quanto a isso, nós vamos colocar aqui uma mensagem. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo enviado de Deus.
A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar. Enquanto tendes a espiar vosso passado, de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então a dor, ela é, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Mas não é assim, não, estão ali os meus filhos que eu amo muito, eu vou mandar um pouco de dor para eles. Não é isso. Como nós estamos inseridos no contexto aqui do planeta Terra, esse é um mundo onde existe a dor, existem as provas e expiações, nós estamos inseridos no contexto de, em algum momento, sofrer a dor. E essa dor vai nos compelir ou nos levar a buscar o alívio. E nessa busca desse alívio, a gente busca a Deus. A gente se sintoniza com a espiritualidade superior e também busca solução em todos os âmbitos para o nosso problema. E com isso nós melhoramos o nosso mundo, nós diminuímos as dores, porque vamos encontrando soluções, remédios para tal, e nós também nos reequilibramos como pessoa. Então, todo sentimento ou todo pensamento desequilibrante, ele pode causar doenças. E se eu estou envolvido em me melhorar, e se eu sinto os efeitos dos meus erros e das minhas dificuldades, eu sou automaticamente compelido a me tornar uma pessoa melhor. Então é isso, que Deus abençoe a todos e ilumine. Um abraço.